Olá para você que nos acompanha em todo o Brasil. Começa agora o Pix Notícias. Confira o que a nossa equipe preparou para você ficar bem informado. Verão, sol e praia. A combinação perfeita, mas que requer atenção com a pele. A falta de proteção pode causar sérios danos naquele que é o nosso maior órgão. Nossa equipe consultou uma dermatologista e foi até a praia ver se os banhistas estão se protegendo. Veículos de turismo devem ficar atentos ao pagamento do selo da categoria. Cobrança é obrigatória tanto para as empresas registradas em Garopaba quanto para as com sede em outras cidades. Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina realiza simulado de resgate em Costões. Treinamento, além de aprimorar técnicas de salvamento, chama a atenção dos veranistas sobre os perigos da queda e afogamento nesses locais. Proprietários de veículos devem ficar atentos ao licenciamento 2023 em Santa Catarina. Veja as datas para regularização e o prazo limite para a quitação do débito. Contas do início do ano, IPTU, IPVA e materiais escolares. Veja qual a melhor opção de pagamento, parcelado ou à vista. Especialista fala qual a melhor forma de investir. Censo 2022 encerrou no fim do ano passado, mas algumas residências de Garopaba ainda não participaram. Pesquisa continua até o fim de janeiro. E você vai ver também. Pix TV nas praias visita a Praia do Rosa, em Ibituba. Nativinho bateu um papo, ou melhor, tentou hablar com os hermanos, que estão em peso na praia mais badalada da região. Essas e outras informações a partir de agora. Fique com a gente, o Pix Notícias já está no ar. Olá, obrigado pela companhia. Sol e mar é a combinação perfeita, não é mesmo? Mas antes de ir à praia, precisamos ficar atentos a alguns cuidados com a pele, que é o nosso maior órgão. A exposição ao sol sem proteção pode causar sérios riscos. Para saber como estão se comportando os banhistas, nossa equipe foi até a Praia Central e também conversou com uma dermatologista para entender quais cuidados devemos ter durante o verão. Quem nunca levou um torrão na praia? Durante a alta temporada, uma cena se repete em todas as praias, o banho de sol. E muitas vezes, ao invés da tão esperada pele bronzeada, ocorrem as queimaduras solares. Um aliado indispensável é o protetor solar. Tá mais eu que sou branquinha, gringa, né? Minha pele super sensível, protetor solar direto. Às vezes, sabe, né? A gente facilita um pouco, se perde nos horários. E eu, como tenho a pele branca, qualquer vacilada já leva um torrãozinho, sim. Durante o verão, pantalla solar de 60. Eu tenho meu irmão, que é dermatólogo, cremas para a cara, vários cuidados, molhar o corpo en la playa, en el mar, tener cuidado del horario del mediodía, porque las manchas, los lunares, el cáncer de piel, es complicado. Eu uso protector solar, gorro, gafas y intento no estar al sol al mediodía. Por las manchas en la piel, cicatrices, lunares, hay que tener cuidado. En Brasil, el sol está muy fuerte. Quando a gente vem para a praia, a gente toma um sol, assim, com alguns cuidados, né? Quando o sol está muito forte, a gente procura não ficar direto, assim, né? A gente traz guarda-sol para a beira da praia. E também a gente vai nos horários, assim, que o sol também não está muito forte, que nem ao meio-dia, a gente costuma não vir, ou mais do meio da tarde para frente, né?
E também com proteção solar, assim, a gente usa protetor bastante. Eu levo mais as crianças no dermatologista, mas a gente vai, assim, com uma certa periodicidade. Pois é, deu para ver que o pessoal realmente está se protegendo. Miguel é vendedor ambulante e passa o dia todo trabalhando na praia. O turno inicia às 8 da manhã e termina às 8 da noite. Ele começou a trabalhar em dezembro e vai até a Páscoa, no começo de abril, vendendo roupas com o filho. Tu tem algum cuidado com a tua pele? Só isso mesmo, chapéu, óculos e a camisa que a prefeitura nos dá, né? Que antigamente eu tinha UV, mas como lei usar a blusa, então a gente usa essa aqui como por causa da lei, né? Porque eu sou mineiro, então mineiro lá o sol é muito mais quente do que aqui, então esse sol aqui para mim ainda é fichinha ainda, não pega muito, esse sol ainda não... Só que se eu entrar no mar e tomar banho, provavelmente porque a água é salgada, então quando você se expõe ao sol, você se queima mais. Aí como eu só trabalho na praia, então não acho que a minha pele não fica tão com mancha e nada, entendeu? Com ou sem banho de mar, a proteção solar é fundamental, pois o câncer de pele é o mais comum no mundo e também no Brasil. Aqui, a doença representa cerca de 30% de todos os casos. Em 2021, Santa Catarina foi o segundo estado em ocorrências de câncer de pele. O Instituto do Câncer prevê 14 mil novos casos da doença no estado até 2025. A dermatologista explica os fatores por trás desses números. O jeito de exposição que a gente tem durante a vida inteira, e não é só na idade adulta, mas a exposição que a gente tem durante a infância é a mais importante para que a gente adquira esse tipo de lesão, tá? Então, o jeito com o qual a gente se expõe, e eu não estou falando só essa coisa do horário, tá? Não é só assim, eu costumo me expor meio-dia, não. É aquela exposição intensa demais numa época específica do ano, que é o verão. Então, o ruim e o bom é que a gente tem todas as estações do ano, né, aqui no sul, mas ao mesmo tempo a gente tem o verão que é castigado, né? Um verão que é um pouco mais, aí que tem o sol mais intenso e que a gente realmente quer aproveitar, né? Então a gente se tampa todo no inverno e se expõe demais no verão, né? Quem aqui nunca teve uma queimadura de início de verão, e para algumas pessoas é até comum, né? Não, aquela primeira exposiçãozinha que eu fico vermelho. Isso é uma queimadura solar e normalmente a tua pele não está tão acostumada a ter essa exposição, ainda não está naquele costume de produção de melanina, de se proteger realmente, e aí tu tá dando aquele susto nela e ela vai queimar na primeira vez, tá? Isso é muito comum aqui no sul, justamente por causa das estações do ano, né? Então, esse tipo de exposição solar que é muito intensa e num período muito curto de tempo, ele é um dos principais fatores de risco para que a gente adquira um tipo de câncer de pele que é o melanoma, tá? É essa queimadura de bolha, essa queimadura de vermelho, de descamado, então é um fator bem importante. O outro fator importante é a nossa genética, né? Quanto mais para cima no Brasil a gente está, normalmente as pessoas têm um tipo de pele um pouco mais escura, né? Que a gente consegue ter aí a produção de melanina um pouco melhor, né? E a produção de melanina é uma proteção pra gente, né? O bronzeamento é uma proteção pra gente. E aqui no sul a gente é um pouco mais claro, né? A gente queima mais em vez de pigmentar mais, então sempre tem aquele torrão primeiro, que é o que realmente faz com que a gente tenha essa predisposição também genética a ter esses torrões. Então são mais ou menos essas duas coisas. Ela também ressalta que, dada a ausência do horário de verão, é importante ir mais cedo para a praia. Além, é claro, de utilizar o famoso protetor solar e outras medidas de segurança. Tem aquela parte do chover no molhado, né? Dos horários do sol. É importante que a gente tenha noção de que nesse ano, por exemplo, de verão, a gente está com um sol que amanhece muito cedo, ele não anoitece tão tarde quanto nos anos anteriores. Então a gente tem que ter essa noção de que sim, o horário da praia ele deve ser um pouco ou mais cedo ou mais para o final da tarde. Os horários hoje de exposição solar que a gente tende a recomendar para os pacientes são aqueles horários antes das 9, 10 da manhã e depois das 3, 4 da tarde, para a gente já não ter uma incidência solar tão aumentada, tá? Então tem raios solares que são constantes durante o dia, mas os piores, que é um tipo de raio que é o UVB, ele é mais intenso realmente no horário do meio-dia. Então se a gente conseguir fugir um pouquinho desse horário, já é um
né, 90% do caminho andado, tá? Então se a gente, não, eu não vou na praia nunca meio-dia, eu não preciso passar protetor solar? Não, aquele segundo cuidado, que é a aplicação de protetor solar, e aí vem junto medidas de proteção solar, né? Quando a gente fala de protetor solar parece uma coisa muito simples e só passar o creminho, mas as medidas de proteção solar incluem a gente ficar mais à sombra no meio-dia, a gente ter uma roupa aí que tampe um pouquinho mais a pele da gente em horários de maior exposição ou em horários que a gente realmente tem que andar na rua e não vai ter como fugir do sol. E aí a aplicação do creme de protetor solar, que em teoria no corpo a gente deveria priorizar usar um fator de proteção solar, que é aquele numerozão que tem grande, né? O FPS que tem grande no protetor, a gente deveria tentar usar os acima de 30 no corpo e os acima de 50 no rosto, que também já leva para aquele lado de proteção solar também anti-envelhecimento, né? Então, acho que essas 3 medidas aí de horário, proteção, né, que daí seria com roupa, coisa assim, e protetor solar. E esse cuidado tão essencial com a pele virou um negócio bem sucedido aqui em Garopaba. Em 2018, Gabriel e 3 amigos criaram um protetor facial específico para esportes aquáticos. Hoje, a linha está em expansão, com 3 opções de filtros solares para o dia a dia. Os produtos possuem uma composição predominantemente natural. Hoje no mercado a gente tem diversos filtros solares, né? A gente trabalha com um laboratório de biocosméticos. Qual é, né, as grandes diferenças? É que a gente procura, na nossa composição, utilizar apenas ingredientes que não causam nenhum tipo de dano. O nosso produto é dermatologicamente testado, é hipoalergênico e a gente utiliza tanto no clássico quanto nos filtros do dia a dia uma proteção física, né? Uma proteção que cria uma camada na pele e não deixa o raio penetrar. Esse é um dos grandes diferenciais. A gente tem muitos filtros hoje até com um custo muito mais baixo no mercado, mas eles tratam a proteção do raio UV de uma forma diferente. Elas deixam a absorção do raio na pele e isso, dependendo do químico que foi usado no produto, pode a longo prazo trazer algum malefício à saúde e tudo mais. A gente procura trabalhar com ingredientes que são benéficos, né? O nosso produto ele tem 95% o clássico de composição natural, o filtro do dia a dia é por volta de 50% e a parte que não é, digamos, natural, ela é composta de ingredientes com base natural, ou seja, né, o laboratório trabalha aqueles ingredientes para formar uma composição realmente segura, porque muita gente tem que tomar cuidado com filtros, eu tenho o meu filtro artesanal, ou eu passo só óleo de coco, ou alguma coisa assim. É importante ter um respaldo, por exemplo, de uma Anvisa, né, dos testes que são feitos todos, porque é um produto para a pele, né? É bem importante tu ter os cuidados com o que tu está passando na pele. E eu acho que a Purisan está no caminho para se tornar assim, uma das grandes referências assim, de proteção saudável no Brasil. E é isso que a gente procura, né? Passar essa ideia. Cuide o que você está passando na sua pele, né? Procure, independente se for a Purisan ou qualquer outra marca, procure algo que seja saudável. Esse é um dos grandes pontos, assim. E falando em praia, nesta semana o IMA atualizou as informações de balneabilidade em Garopaba. O ponto que até semana passada estava como impróprio, teve um novo resultado. O ponto em frente à Praça do Centro Histórico de Garopaba voltou a estar próprio para banho. Com um novo relatório divulgado pelo Instituto do Meio Ambiente nessa semana, todos os 5 pontos de coleta estão dentro dos critérios de balneabilidade na capital catarinense do surf. Para ser considerado próprio para banho, as amostras colhidas no mesmo local devem ter no máximo 800 bactérias por 100 mililitros. Quando o valor obtido na última amostragem for superior a 2.000 micro-organismos por 100 mililitros, não atendendo aos critérios estabelecidos para as águas próprias, então o trecho é avaliado como impróprio. Toda sexta-feira é feita a coleta, né, e é feita a análise dessa água.
Então, pelas análises do IMA, que pode ser consultado no próprio site do IMA, Garopaba está própria para banho. Isso representa uma segurança para o turista que vai se banhar nas praias de Garopaba. Agora vamos te falar de política. Depois de receber o respaldo do poder político e judiciário, Lula desceu a rampa do Palácio do Planalto, acompanhado de 23 dos 27 governadores. O presidente Lula recebeu durante toda a segunda-feira um forte respaldo do poder político e judiciário, um dia depois de manifestações que ocorreram em Brasília. Durante os atos, manifestantes invadiram as sedes dos três poderes na capital federal. O atual presidente desceu a rampa do Palácio do Planalto ao lado dos 23 dos 27 governadores e caminhou em direção ao Supremo Tribunal Federal. Os governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Jorginho Melo, de Santa Catarina, compareceram ao encontro. Mais cedo, Lula tinha liderado uma declaração conjunta com os presidentes do Senado, da Câmara dos Deputados e do STF. Os titulares dos três poderes fecharam o cerco aos atos, considerados terroristas no comunicado. A condenação às manifestações ganhou apoio em várias cidades, com protestos que eles chamam de em defesa da democracia. Jair Bolsonaro recebeu alta do hospital na Flórida, onde estava internado desde domingo. O ex-presidente teve um problema intestinal. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta na última terça-feira do hospital nos Estados Unidos, onde estava internado desde domingo devido a um problema intestinal. Pouco depois das 19 horas, pelo horário local, Bolsonaro desceu de um veículo juntamente com outra pessoa e entrou rapidamente na casa localizada nos arredores de Orlando, onde está hospedado desde 30 de dezembro. O ex-presidente disse que desejava retornar ao país antes do previsto. Vim para ficar até o fim do mês, mas pretendo antecipar minha volta, declarou Bolsonaro, alegando que seus médicos no Brasil conhecem melhor os problemas causados pela facada de que foi vítima em 2018. Ainda nessa edição, continuaremos falando de política. O jornalista Tiago Pereira repercute o acontecimento do último dia 8. O IBGE divulgou na última terça-feira que a inflação de dezembro foi de 0,62%, fechando o ano de 2022 em 5,79%. O índice ficou abaixo dos 10,6% acumulados em 2021. A inflação no Brasil fechou em 2022 em 5,79%, bem abaixo dos 10,6% acumulados em 2021. Os dados oficiais foram divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Estatística, o IBGE. Em dezembro, a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ficou em 0,62%, completando 3 meses de elevação. O aumento dos preços no último mês foi impulsionado pelos setores da saúde e dos cuidados pessoais, alimentos e bebidas, que, em conjunto, ocupam o maior peso no cálculo do IPCA. Este foi o quarto ano consecutivo que a inflação superou a meta do Banco Central, que previa 3,5%, com margem de tolerância de mais ou menos 1,5%. A Califórnia, que sofre com fortes chuvas e inundações, se prepara para mais tempestades. Dezenas de pessoas morreram nas inundações. Fortemente afetada pelas chuvas, a Califórnia se prepara para mais tempestades. Os dilúvios em várias localidades deixaram uma dezena de mortos, de acordo com boletins das autoridades estaduais. O Serviço Nacional de Meteorologia advertiu que espera mais dias de chuvas intensas e ventos fortes. Autoridades de emergência da zona de Montecito, a 90 minutos de Los Angeles, pediram que os moradores deixassem o local, diante de uma situação que evolui rapidamente. A cidade, com casas milionárias, é especialmente vulnerável aos deslizamentos de terra por se encontrar em uma cadeia montanhosa. Celebridades como Ellen DeGeneres, Jennifer Aniston e Oprah Winfrey têm mansões na região. Outros famosos já atenderam a ordens de evacuação: Larry David, Gwyneth Paltrow e Katy Perry. A polícia montou barricadas para impedir o acesso à região, onde várias estradas ficaram totalmente alagadas. Há 5 anos, deslizamentos de terra provocados por fortes chuvas deixaram 23 mortos na cidade.
A camada de ozônio que cobre a estratosfera e protege o planeta da radiação solar terá se reconstituído nas próximas 4 décadas, se continuar na trajetória anual, o que aponta um relatório científico internacional divulgado nesta semana. Um relatório apresentado nesta segunda-feira por especialistas da ONU, dos Estados Unidos e da União Europeia traz esperança. De acordo com o documento, conhecido como Avaliação do Esgotamento de Ozônio, a camada de ozônio que cobre a estratosfera e protege o planeta da radiação solar vai ser reconstituído nas próximas 4 décadas, se seguir na trajetória atual. Um acordo histórico assinado por quase 200 países em 1987, em Montreal, para eliminar a emissão de aerosóis clorofluorocarbonetos, os chamados CFCs, contribuiu enormemente para recompor a camada de ozônio, cujo buraco gerou alerta nos anos 1990, situada entre 11 e 40 quilômetros sobre a superfície do planeta. Segundo o informe, a camada de ozônio deverá recuperar seus níveis normais, tanto em termos de extensão quanto de profundidade, na região antártica, onde o buraco era mais acentuado. Por volta de 2006, no Ártico, a recuperação completa vai ocorrer por volta de 2045 e no restante do mundo em 20 anos. Mas o relatório destaca que o mundo está mal encaminhado em outras frentes das mudanças climáticas, como emissões de dióxido de carbono ou de metano, devido aos combustíveis de origem fóssil. O licenciamento de janeiro já está disponível para pagamento. Os proprietários de veículos que possuem a placa com final 1 têm até o dia 31 de março para realizar a regularização dos impostos e documentos com o Estado. Confira as condições de pagamento e valores em Santa Catarina. Os proprietários de veículos registrados em Santa Catarina já devem se preparar para mais um ano de renovação do licenciamento, principalmente os que têm o final da placa 1. É que no estado, os últimos números da placa definem o prazo do pagamento do licenciamento e do IPVA. O prazo final para a regularização é de 3 meses após o fim da placa. Por exemplo, a placa com final 1 tem data final dia 31 de março, final 2, 30 de abril, e assim segue com as demais placas, até o final 0, quando o prazo termina em 15 de dezembro. Os condutores devem renovar tanto o licenciamento, que é o documento, quanto o IPVA, que é o imposto estadual. Vale destacar que para realizar a regularização dos documentos, todos os débitos devem estar em dia. Quem possui multas registradas no veículo também deve ficar atento às datas de vencimento. Os valores do IPVA e do licenciamento variam para cada estado.
Em Santa Catarina, o valor do IPVA representa 2% sobre o preço do carro e 1% para moto, caminhão e ônibus. O custo do licenciamento é de R$ 142,69. O estado tem uma das menores taxas do país. Falando em contas a pagar, o início do ano é o momento do brasileiro calcular as dívidas feitas no Natal e se preparar para as obrigações do novo ano. Para quem está na dúvida de como fazer o pagamento desses débitos, a equipe da Pix TV foi conversar com um consultor financeiro para entender qual a melhor opção: parcelar ou pagar à vista. Mais um ano iniciando e já é o momento do pagador de impostos começar a se planejar para as obrigações tributárias durante o ano. Em Garopaba, por exemplo, o IPTU já está disponível para quem quiser acertar o imposto com o município, tendo a opção de 15% de desconto com pagamento em cota única. Esta condição é válida até o dia 15 de fevereiro, ou parcelar em até 10 vezes, com primeiro vencimento no dia 15 de março. Além disso, o cidadão brasileiro ainda tem o licenciamento do veículo e compras dos materiais escolares no início do ano, tendo também opções de pagamento à vista ou parcelado. Mas afinal, o que vale mais a pena? Tudo vai depender do percentual de desconto. Por quê, né? Vamos supor, tem lugares e prefeituras que, por exemplo, em Garopaba estão dando 15% de desconto. É um ótimo benefício tu ir lá, se tiver o dinheiro guardado, fazer lá e pagar numa única cota. Por quê? Porque hoje você não vai encontrar nenhum investimento que pague 15% por ano. Então vai depender muito do percentual de desconto. Quanto maior o desconto, se for acima de 5%, com certeza vale a pena pagar à vista. Caso contrário, vale a pena você fazer um investimento que ainda vai ter rentabilidade e vai conseguir pagar aí e ter um percentual bem maior do que esse desconto. Caso não gere juros e o desconto para o pagamento à vista seja baixo, uma opção que o contribuinte pode avaliar é parcelar o valor e utilizar o dinheiro em alguns investimentos financeiros e receber uma renda extra. Se não está dando acima ali de 5, está dando 6, 4, até 3, tem prefeito dando 3, não vale a pena realmente pagar à vista, vale a pena pagar parcelado. No que a gente recomenda hoje investir, né? Hoje que a poupança é o mais comum, mas não é o que melhor paga, hoje está dando 6% ao ano. Hoje tem o Tesouro Selic que paga 100% da taxa Selic. A taxa Selic hoje está dando 13,75%, então você ganharia 13,75% bruto ali ao ano, que seria muito maior do que você teria de desconto aí, por exemplo, no IPTU ou até mesmo no IPVA. Uma das opções de investimento é o Tesouro Selic, que é o dinheiro emprestado ao governo, uma das opções mais seguras de aplicação financeira no momento. Atualmente, o retorno é acima de 12% ao ano. Então, esse produto especificamente, que é o Tesouro Selic, você consegue resgatar ele mensalmente. Você solicita e em 2 dias cai na tua conta. Se for um produto que ele é pré-fixado, por exemplo, você pode tirar daqui a 365 dias, que é um ano, aí você não consegue retirar ele mensal. Mas o Tesouro Selic você consegue sim retirar ele todos os meses e conseguir pagando ali mensalmente. O consultor destaca que para esse tipo de ação é preciso ter disciplina. Caso contrário, pode adquirir uma nova dívida. Então, se você já é uma pessoa mais disciplinada e tem esse compromisso de pagar, realmente vale a pena tu ir lá e liquidar já na cota única. Caso você tenha um bom valor e tenha uma disciplina de fazer o seu investimento, realmente vale a pena você investir esse dinheiro, porque no IPVA, no licenciamento, não tem esse desconto, né? Não tem desconto tão alto. Não vale a pena realmente você investir e retirar. Agora, caso você não tenha realmente essa disciplina, mas vai lá e quitar ele de uma única vez, porque vai que você acaba esquecendo e comprando outras coisas e gerando uma outra dívida que aí não vai ser nada legal. E caso o contribuinte tenha o dinheiro para o pagamento à vista apenas para um dos gastos, a recomendação é que opte pelo que tiver melhor desconto. Normalmente o desconto do IPVA é muito menor do que do IPTU. Normalmente o IPTU é muito maior porque normalmente as prefeituras precisam de caixa agora no início do ano, por isso deu tanto desconto agora no início. Então, se você optar pelo IPVA e pelo IPTU, com certeza o IPTU vai valer sempre muito mais a pena. Um episódio inédito do podcast Estúdio 1 estreia na próxima terça-feira. Nossa equipe conversou com Adelson Rodrigues. O atleta está fazendo o percurso do Oiapoque ao Chuí de caiaque.
E na próxima terça-feira, às 9 horas da noite, você tem um encontro marcado com o podcast Estúdio 1. A edição inédita traz Adelson Rodrigues, realizador da expedição do Oiapoque ao Chuí. Ele vai atravessar a costa brasileira, remando cerca de 8.000 quilômetros. E a Pix TV traz em detalhes essa história. Bacana, muito bom. É sempre bom, né, se comunicar aí com o pessoal da imprensa. Eu já venho fazendo isso aí desde praticamente lá do início, né, do Oiapoque. E aqui já chegando no 16º estado aqui da costa brasileira, no estado de Santa Catarina. E depois entrar no Rio Grande do Sul, que com certeza ainda vai ter algumas entrevistas pela frente. É muito importante isso para mim, para o meu trabalho que eu estou fazendo, desenvolvendo nessa comunicação, para as pessoas aí acompanhando, né, e curtindo aí um pouquinho de tudo aquilo que eu estou fazendo na costa brasileira, que é remar 8.000 quilômetros. No bate-papo com o jornalista Vinícius Pacheco e Meive, Adelson falou sobre a recepção que teve em Santa Catarina. Santa Catarina, assim, através do que eu estou vivendo, né, através das palestras e tal, é um estado onde as pessoas têm visão das coisas, principalmente do lado profissional, né? São visionários. E são pessoas, não é porque eu estou no estado que eu estou falando isso, é o que eu estou sentindo na costa brasileira, onde tem mais estudos, entendeu? São pessoas mais de cabeças abertas e tal, né? Isso é muito importante, né? Então, seguindo aquela regra que o brasileiro sabe muito bem, de que o sul do estado do Brasil é um estado praticamente não faz parte do Brasil, né? Porque aqui a coisa funciona e para cima não, entendeu? Então isso é uma coisa bem bacana que eu estou vivenciando aqui no estado. E você vai ver a seguir: vans de Garopaba ou região são obrigados a pagar por selo de turismo. Censo 2022. Garopaba tem residências que ainda não participaram da pesquisa. Bombeiros de Santa Catarina simulam treinamentos em costões. Pix TV nas praias. Nativinho visitou a praia mais badalada da região. E tem o comentário político com o jornalista Tiago Pereira. É depois do intervalo. Voltamos já. As viagens até Garopaba, feitas por agências de turismo, têm um custo para entrar na capital catarinense do surf: o selo de visitante. A taxa tem como objetivo regulamentar a permanência desses veículos dentro da cidade. Empresas de turismo que entrarem em Garopaba para realizar o transporte de turistas na cidade devem pagar por um selo de visitante durante a estadia na capital catarinense do surf. A regra vale tanto para empresas registradas no município, quanto para as que têm sede em outras cidades. No entanto, as condições de pagamento e tipos de selos
são diferentes. As que possuem registro na cidade podem ter o selo anual. Já os veículos de fora devem fazer o pagamento do selo de visitante, que vale por 7 dias. E esse selo de visitante é exatamente para esse controle das empresas que entram, porque para não criar essa concorrência desleal, né, de empresas de turismo entrarem na cidade, fazerem o trabalho, enquanto que as empresas fixadas aqui pagam todo o tributo que o município exige. Essa lei ela foi redigida pela antiga diretora, né, em outra gestão, e ela tinha o objetivo de controlar exatamente essa clandestinidade que existia, porque as nossas empresas firmam sede, pagam alvará e tudo mais, e outras empresas vinham de todas as regiões, né, para exercer a mesma função aqui. Então ela acabava gerando uma concorrência desleal com quem arcava com todas as despesas que o município exige. A cobrança é feita por veículo. A transportadora ou agência de turismo com frota própria registrada no município de Garopaba paga uma tarifa anual de R$ 940,72 a cada ônibus, R$ 597,67 para micro-ônibus e R$ 359,18 por van. Para essas empresas, em caso de pagamento à vista, poderá ter desconto de 40% na tarifa. Esses valores não têm relação com os alvarás de funcionamento que são pagos para a regularização de serviços prestados dentro da cidade. Já o selo de visitante é cobrado R$ 427,59 para ônibus, R$ 213,80 a cada micro-ônibus e van. O valor é por freteamento contratado. Os recursos arrecadados são destinados à pasta da Fazenda do município. A fiscalização aborda, pede o manifesto, toda a documentação, né, os veículos que não têm categoria de aluguel, eles são considerados veículos de transporte clandestino, e daí cabe outra lei que tem uma multa de R$1.000, que já é a lei do transporte clandestino. Eles precisam ter CNPJ, precisam estar na categoria de aluguel, ou podem trabalhar em comodato com alguma empresa, né? Eu posso ser um CPF com um veículo categoria de aluguel, mas eu tenho comodato com a empresa e trabalho e tudo certo. Mas para o selo anual, que hoje é o maior questionamento, por que eu não posso ter selo anual, eles precisam ter sede no município. E é aí onde eles encontram a dificuldade, porque eles não querem abrir uma empresa aqui, né? E daí a lei exige que eu cobre esse selo como categoria visitante. Quando esses veículos fazem o cadastro, recebem as orientações vigentes na Lei Municipal de 2013, na qual não permite a circulação desses veículos dentro da cidade e já determina os locais que devem fazer o embarque e desembarque dos passageiros, assim como onde devem ficar estacionados. Bom, na verdade, quando ele é abordado, automaticamente a gente já tem o selo, né? Os nossos fiscais já têm o selo em mãos, tem toda a ficha cadastral, né, para o selo de visitante que é exigido na lei. E daí a gente aborda, explica sobre a lei, e muitos até já conhecem, não questionam, né? A gente explica sobre a lei, automaticamente ele sai com o selo colado no carro, né? Ele já sai credenciado. E daí ele passa e-mail, WhatsApp, por onde ele preferir receber essa guia, e a gente encaminha com uma data de 7 dias para vencimento, e automaticamente ele já sai credenciado, né, para trabalhar como visitante no município. Embora em 2019 a Alesc aprovou a emenda à Constituição catarinense, na qual proíbe a limitação ao tráfico de pessoas por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, inclusive por meio de cobrança de taxas, a Prefeitura Municipal acredita que esse selo não se encaixa nessa proibição. Porque o nosso selo ele não é um selo de preservação, né? Ele é um selo turístico para que as empresas de turismo operem o trabalho dentro do município. Em Bombinhas eles cobram uma taxa por veículo, né? Independente se tu é um veículo de turismo, se tu é um veículo de passeio, se é um ônibus, se é um automóvel, tu acaba pagando essa taxa. Garopaba não, esse selo ele é para turístico, né, para as empresas de turismo. Tanto que empresas de caráter transporte escolar, fazendo serviço de transporte escolar, elas são isentas. Elas não, associações a gente não pode cobrar, porque ela é exclusiva para a empresa de turismo. Faltam poucos dias para a finalização da pesquisa do IBGE 2022 e ainda tem residências que não atenderam os recenseadores. Em Garopaba, mais de 6% dos domicílios ainda não participaram do censo. No fim do ano de 2022, o IBGE concluiu as visitas em todas as habitações em Garopaba.
Mais de 93% das residências no município já realizaram entrevista com os recenseadores, sendo a maioria delas realizadas presencialmente. No entanto, alguns domicílios ainda não participaram da pesquisa do IBGE 2022, principalmente na região do bairro Campo Duna. Então a gente tem aí um pouquinho mais de 6%, né, de domicílios de moradores ausentes, de reclusos que a nossa equipe de recenseadores tem até o final do mês de janeiro para visitar, né, para fazer essa nova tentativa de entrevista nesses locais. Mas a cobertura, né, do município, ela foi concluída no final do ano passado, em dezembro, né? Então, todos os domicílios já foram visitados, todos os endereços do município de Garopaba já foram devidamente confirmados, incluídos e verificados. O Censo Demográfico 2022 continua sendo realizado até o fim de janeiro, com o objetivo de tentar reduzir a quantidade de residências que não atenderam os recenseadores. A nossa coleta segue até o final de janeiro, né? A gente tem 30 dias de prazo junto ao TCU para enviar uma revisão do cálculo da prévia da população, né? Então, a prévia de Garopaba foi de 29.801 moradores. A gente, até o final de janeiro, continua, né, esse trabalho de verificação, inclusive de redução no número de domicílios com morador ausente ou de recusas. Os dados divulgados pelo IBGE no fim do ano passado apresentam uma crescente de mais de 6.700 pessoas em Garopaba, comparado ao último censo realizado há mais de 10 anos. Até o momento, o município conta com mais de 29.801 habitantes. Mas com essas residências que não participaram da pesquisa, esse número pode aumentar. Caso o cidadão ainda não tenha feito a entrevista presencialmente, tem a opção de participar também de maneira remota pelo Disque Censo, pelo número 137. Qualquer morador, qualquer pessoa ali do município que não tivesse sido recenseada, ela pode ligar no 137 todos os dias, das 8 às 21h30, e esse domicílio dela vai ser verificado, e caso a entrevista não tenha sido realizada, a gente vai até a casa do informante e faz a coleta do dado. O IBGE tem um compromisso de realizar a pesquisa em todas as residências, independente da localidade ou situação de regularização do domicílio. Por isso, os habitantes que ficam receosos em participar devem ficar tranquilos, pois os dados individuais não são compartilhados. O IBGE existe para verificar as condições da população, como ela efetivamente vive, né, independente de outros registros administrativos, e a gente não faz esse cruzamento de dados, inclusive reforçar a importância da participação, garantindo o sigilo das informações. Então, para que você não fique receoso de responder o nosso recenseador com medo de que meu domicílio não é regular, isso pode me gerar um problema. Por lei, a Lei 5534 de 68 obriga o IBGE a resguardar o sigilo de todas as informações. Todos os dados de Garopaba são encaminhados ao Tribunal de Contas da União para o cálculo de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios. É por meio dessas informações que as verbas são repassadas para a cidade. O censo busca trazer o número mais próximo da realidade de cada local. No entanto, caso algum gestor municipal acredite que o número da população seja maior que o apresentado, com base, por exemplo, no número de pessoas cadastradas no sistema de saúde do município, é possível ser feita a contestação dos dados por meio do site do IBGE e do TCU. A gente tem esse compromisso em retratar a realidade. Então, se houver elementos ali que demonstrem que o nosso trabalho não retratou, né, de fato a realidade do município, a gente tem esse compromisso de fazer essa revisão. Então, para isso, a contestação tem que ser enviada, né, devidamente enviada para o IBGE, para a gente avaliar, né, e verificar se, de fato, a contestação ela é procedente ou não. O governador Jorginho Melo participou da abertura da 38ª Festa Pomerana, em Pomerode, Santa Catarina. A festa resgata a história, cultura e costumes, regada por muita cerveja
e gastronomia típica alemã. O desfile é o momento mais esperado do evento. Este ano é comemorado os 160 anos da imigração, naquela que é considerada a cidade mais alemã do Brasil. O Parque Municipal de Pomerode, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, é o palco dos festejos da 38ª Festa Pomerana. Na quarta-feira, o governador Jorginho Melo participou da solenidade de abertura. Além do esperado desfile com trajes típicos, o visitante poderá se deliciar com comidas tradicionais, música, cervejas, danças típicas e competições. O evento busca resgatar histórias, costumes e cultura dos colonizadores alemães. Pomerode, além de ser considerada a cidade mais alemã do Brasil, é um importante polo industrial, com porcelana, setor têxtil, plástico e metalomecânico. O evento acontece até o dia 22 de janeiro. Bombeiros de Santa Catarina simulam um resgate de banhistas em encostões. O treinamento tem como objetivo alertar a população sobre quedas e afogamentos nesses locais, que já fizeram vítimas no início da temporada de verão. Durante a temporada de verão, o litoral catarinense recebe milhares de pessoas. As praias do estado são as mais visitadas da temporada. Com o aumento de turistas, crescem também as ocorrências de afogamento. Além do reforço na segurança dos banhistas com os guarda-vidas civis e militares, profissionais do Corpo de Bombeiros passam por constantes formações para aprimorar as técnicas de salvamento. Nesta semana, um simulado de resgate em encostões foi realizado. O procedimento visa aprimorar a técnica, além de alertar para os riscos nesses locais. O encostão é o lugar mais perigoso da praia. Então a nossa dica número 1 é não ir, né, não subir nos costões, evitar ali ficar em cima de pedra, principalmente as pedras que são molhadas, aquela pedra que fica mais escura. Mas se eventualmente você cair, você tem duas opções. Ou você retorna imediatamente, aí depende da condição da pedra, ou você nada para o fundo. Evitar ficar ali naquela zona de arrebentação onde a espuma bate e sobe na pedra. No simulado, os bombeiros atuaram na retirada em segurança de banhistas que encenaram uma queda na água. Durante a ação, houve mobilização de guarda-vidas, helicóptero e motos aquáticas. O Major Guilherme dá dicas de como tentar fugir da correnteza em caso de queda, até a chegada de socorro. Então, se o costão permitir, e a pessoa pode tentar fazer o retorno imediato, mas se o costão não permitir, ele vai ter que se afastar do costão, ou seja, nadar contra as ondas para o alto mar e aí ficar flutuando ali até o resgate, sempre evitando as ondas. Os costões geralmente são utilizados para a prática de lazer, o que não é recomendado pelos bombeiros. Por serem locais escorregadios, a chance de acidente é muito alta. Neste ano, foram registradas 2 mortes de pessoas que caíram de costões. Existe a queda seguida de afogamento e a queda seguida de fraturas, né? Bem comum, fraturas de membros inferiores, a pessoa cair e aí machucar. E às vezes nem cai realmente na água, cai em uma outra pedra e aí também o resgate é bem difícil. Para que as férias e a diversão seja segura, o recomendado é que os banhistas procurem frequentar apenas locais que tenham atuação do Corpo de Bombeiros, com a vigilância dos guarda-vidas. Esses locais contam com todo o aparato para evitar afogamentos, além de suporte em casos de emergência. Seria o guarda-vida pular na própria pedra e abordar a vítima, seria a moto aquática e a aeronave. As três opções são viáveis, mas vai depender do dia, do horário e das condições do tempo também. E chegou o momento do comentário político. Já está aqui comigo o jornalista Tiago Pereira. Essa semana vamos falar, claro, das manifestações do último domingo em Brasília. Atos de vandalismo atingiram a Praça dos Três Poderes. Uma semana depois, o que repercutir sobre o caso, Tiago? Vandalismo. Exatamente com essa palavra que nós podemos começar a falar sobre esse lamentável fato da nossa história.
Olá para você, Marcelo, e para toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Antes, registramos que atos de violência e depredação são atos de criminosos. Bom, dito isto, o que vimos no último domingo foi um clima de insatisfação e eu diria também de indignação, represado há mais de 2 meses de manifestações pacíficas tratadas indevidamente como ilegais e antidemocráticas. Os atos anteriores, não os de domingo, pediam respostas que vieram das autoridades em forma de ofensas e, portanto, é natural que haja uma reação. É bom lembrarmos a fala do ministro Barroso que disse: perdeu mané, não há mola. Teve também a fala do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, que usou da sua prerrogativa e em ato público disse que tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Bom, com falas como essas, em clima de revanche e perseguição, somadas à omissão do Congresso, em especial o Senado, que tem a força dos freios e contrapesos entre os poderes, podemos dizer que tivemos o combustível que faltava para os atos que vimos tristemente no último domingo, mas que, reforço, não são justificáveis. O que precisamos ter agora é que o Estado tenha um tratamento equilibrado das punições, sem exagero, sem abusos e com individualização, ou seja, com a punição de cada um identificado, sem generalizar. Afinal, cada um de nós somos responsáveis pelos próprios atos. Esperamos uma punição rigorosa, preservando o Estado democrático de direito sem abafar infiltrações de um movimento que tentam transformar em terrorismo, claramente por conveniência política. Agora, essa não é a primeira vez que presenciamos depredações criminosas no Congresso, que condenamos. Já tivemos em outras oportunidades induzidas pelo MST em quebra-quebra e agressões. Verdade, e os ataques violentos deflagrados por grupos radicais de extrema esquerda no passado foram reportados por jornais e órgãos oficiais no máximo como atos de vandalismo, enquanto atualmente são classificados como ataque terrorista pela imprensa, mesmo não se enquadrando na Lei 13.260 de 2016. Já vimos por aí até notícia de que os fatos são inéditos na capital federal. De fato, essa é a primeira vez que as sedes dos 3 poderes são atacadas em um mesmo movimento, o que repudiamos veementemente. Quem fez cometeu crime. Na cronologia dos atos, nós vamos lá para 2017, quando grupos de extrema esquerda quebraram, picharam e invadiram prédios na Esplanada em protesto contra as reformas trabalhistas e previdenciária tocadas pelo então presidente Michel Temer. Os criminosos também pediam a saída do presidente. Ao noticiar os ataques, à época, o jornal O Globo relatou os fatos com naturalidade e tratou os criminosos como manifestantes. Na década anterior, em 2006, durante o último ano do primeiro mandato do presidente Lula, um grupo terrorista ligado ao movimento dos Sem Terras invadiu e depredou a Câmara dos Deputados. Na ocasião, o ato foi comandado pelo dirigente petista Bruno Maranhão, convidado no ano seguinte para participar da posse de Lula, reeleito para o 2º mandato. Atos que o presidente da República deve ter esquecido, ao dizer que nunca movimentos de partidos de esquerda invadiram os prédios públicos. A lamentável ação do último domingo não tem nenhum apoio, assim como os atos do passado. E não queremos aqui justificar o presente com atos de outrora, mas é preciso registrar. Afinal, pelo menos para mim, parece que tem gente que quer esconder o passado. Agora, falando em economia, circulou essa semana a notícia de que quem ganha até um salário mínimo e meio passará a pagar o imposto de renda esse ano. É verdade isso, Tiago? Sim, é verdade. É que, de acordo com a tabela do imposto, que não é reajustada desde 2016, somente as pessoas que recebem menos de R$ 1.903,98 estão isentas. Com o novo salário mínimo de 2023, de R$ 1.302, quem ganha um salário e meio precisará se entender com o leão e terá desconto na folha de pagamento. Hoje, quem recebe nessa faixa paga a alíquota mínima do imposto, que é 7,5% sobre a renda.
A defasagem da tabela, isto é, o quanto a isenção está abaixo do ritmo da inflação no Brasil, bateu um recorde de 148% em 2022. O patamar mais alto da série histórica, acompanhada desde 1996 pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Para ter uma ideia, em 2015, quando ficou estabelecida a faixa de isenção de R$ 1.903, o salário mínimo era de R$ 788. Ou seja, naquela época, o piso era 41% do valor mínimo para declarar. 8 anos depois, a porcentagem subiu para 68,4%. Esse fato mostra o tamanho do desinteresse do Congresso e, de certa forma, do governo com a população. Eleito pelo povo, falando de peito aberto, em participação popular, democracia, são desmentidos por fatos que mostram que o interesse realmente é outro. Uma alteração como essa não pode ser feita em menos de 24 horas, como ocorreu com a mudança da lei das estatais para beneficiar os apadrinhados de Lula para assumir o BNDES? É lamentável que ações que mexam no bolso do trabalhador fiquem em segundo lugar. Aliás, eu me pergunto, será que não é proposital? Sim, porque um fato como esse acaba gerando mais dinheiro para o governo. Aquele chamado dinheiro público, que nada mais é do que o dinheiro do trabalhador. Mais detalhes sobre esse assunto no nosso site. Basta você apontar a câmera do seu celular ou smartphone para o QR Code que está na tela. Por hoje é só, eu volto na próxima semana. Obrigado, Tiago. A Pix TV continua percorrendo as praias da região. Desta vez, o Nativinho foi até a Praia do Rosa. Cheia de argentinos, o personagem bem que tentou se comunicar com os hermanos, mas a tentativa de conversa rendeu boas risadas. Ô turma, chegamos na Praia do Rosa. Pix TV nas praias 2023. Vai começar com tudo. Espia, não dorme, vem com nós. Desde quando tu moras aqui? Tu achaste que mudou muita coisa, não? Mudou muito. E o quê? Ah, de primeiro não tinha esse pessoal todo aí. Não tinha. 4 pessoas. Era só um cadinho, né? Uma meia dúzia, né? Agora tem... Não dá pra contar. Quantas pessoas? Tu não viu uma pessoa sem roupa? Agora tá cheio aí, só com biquinho. Biquinho? Biquinho, Sérgio? É, só com uma pecinha de roupa e mais acabou. Não precisa muito, né? Um calorão isso aí, né, Sérgio? Naquela época o senhor usava o quê? Usava um pijama que por meio da perna, um short. É tudo bem tampado, né? E agora não usa mais por causa de quê? Agora só uma bermuda e... Tem que atualizar, né, querido? Tem que acompanhar o pessoal. Tem que acompanhar o pessoal, porque senão vai ficar pra trás. E vão fazer escárnio de nós ainda, né? Só porque a gente usa uma roupa diferente, mas cada um tem o seu gosto, né, querido? Cada um anda como quer. Verdade, gostei do chapéu ali. Gostou? Comprasse aonde? Foi uma guria que deu. Guria, esse Sérgio é malandro. Sérgio malandro, já diz tudo. Viu como é que é as coisas? Ô Sérgio, vamos embora. Vamos embora. Uma gente ela dessa aí na praia não pode tirar os olhos d'água, né? Senão fica perigoso, né, querido? Ai! Fala, gringo. Ô, tudo bom, querido? Uai. Uai o quê? Sou. Vem cá, rapaz. Qual é o teu nome? Octávio. Octávio, da onde? 10. Aí? Da onde é que tu és? Da Argentina? Sim. Argentina. Argentina, campeão del mundo. Vamos. É Messi ou Barcos? Messi. Ei, canta uma música da Argentina, uma música.
Waka waka, waka waka, samia, sancarewa. Listo. A coisa linda, valeu, querido, olha. Viva a Argentina! Coisa linda, e a turma maravilhosa. Bom demais. E aqui nós vamos aproveitando. Vamos. Ei, Guto, a galera chamou nós temos que ir, entendeu? Ei, aqui, galera, tchau. Ei, queridos, muito boa tarde. O quê? Ô, viajeiro. Qual é o nome? Fernet. É bom? Prove. Não, Tá trabalhando. Não, isso aí dá alergia, não tem? Tem. Alergia, eu tenho alergia, se eu tomar isso daí, credo. Você tá trabalhando, não pode. Não pode. Porsche? Não tenho, é Fusca. Porsche? Porsche. Não. Fusca? Fusca. Porsche não. Porsche, carrão? Não, moto. Porsche? Moto. Ah, moto, sim, claro. Vocês estão muito tempo aí, não? 2 dias. 3 días, 3, 4 días. Estão gostando, não? Sí, no, muy linda las playas. Parabéns aí pela Argentina, hein, querido? O Messi deu um banho, o Messi. Sí. Campeão do mundo. Uf, festejamos a full. Muita festa. Muchas fiestas. Quem é o mais grande, o Maradona ou Pelé? Ah, pois é, agora. Não tem como coisar, não tem. Ah, você não quer jogar. Não tem. Essas coisas aí não entendo muito, eu entendo mais é da praia. Vai dar sorte, vai dar chuva, coisa assim, do sol. Esse negócio de jogo aí não entendo. Entendeu? Não te entendi. Não entendo a história, não te faz de tanso. O Pix nas praias nós já aproveitamos, nós demos risada. Só o lixo tem que ficar na lixeira. Essas coisas eu não gosto de encontrar na praia, né, turma? Vamos dar um pulinho do gato. E não dormem, turma. Não é bom com tudo, não tem? Olha que criança mais linda, querida. Olha só, espia. Eles estão tudo aproveitando a praia, não tem? Ui, tá um bocado de quente, né? Olha, eu acho que dá 1000 graus. Tá cedo, querido. Já vai embora, gente? Não pode ser, querido. Tá cedo, pô. Ei, já tá vazio, não, que picure. Já desvaziou, vai embora, não tem? Acabou o que picure e a turma vai embora. Meu Deus do céu, é uma força de gente, querido. Foi de louco, tá, ô Guto? Bom. Só no picolé, açaizinho, coisa arada, não tem? Tem granola, não? Tem granola, tem leitinho, tem, é nada. Tem banana, tem morango. Ai! Esse aí é vendedor, olha. É o açaí de quem? É o açaí. Faz bem pra você e é bom pra mim. Olha a madeira boa, rapaz. Tudo bom, querida? Tudo bem. Qual é o teu nome? Meu nome é Elisângela. Aí? Elisângela. Ah, conheço. E tu, querida? Estela. Ah, vejo direto. Sou o Jael. Ixi, é faixa, né? Ô, Jael, o que vocês estão achando da praia hoje? Tá muito boa. Tá forte. E onde vocês vieram? Ontem, não? Não, hoje. Ah, hoje? Ontem? Nós estávamos na Praia do Vigia. Praia do Vigia na Garopaba, não tem? Nós nascemos de lá, viemos lá e caguemos lá, fizemos tudo lá, não tem? Praia da Ferrugem também. A Praia da Ferrugem é mais doidice, né? Isso mesmo. Ferrugem! E vocês são da onde? Pelotas, Rio Grande do Sul, Ferra do Sul. Eu Pelotas, direto, desde 10 anos comecei a pilotar, não tem? Nunca bati. Uma boa praia, querida. Obrigada. Não, precisa brigar também, né? O que é isso, querida? Não, vocês são bravos, né? Tchau. Tchau nada, nós estamos chegando agora, pô. Muito bem. Olha só, coisa linda, né? Tu já tens uma estima diferente, não tem, querida? Sim. Alta vibe. Somos de Uruguai. Uruguai? Uruguai. Olha só, eu achei que era da Argentina, porque tem uma galera aí, né? Não, uruguaias. Sim. Muito.
Muchos argentinos y uruguayos hay por acá. Praia es muy lindo, es hermoso, amamos. Praia do Rosa, né, querida? Sí. Tem outra praia que vocês vão aí na Garopaba, por aí? Garopaba, Praia Norte, Rosa Norte. Esta es Rosa Sur. Rosa Sul. Ok. Vamos a ir a Ferrugem. Ferrugem é como me gusta la noche, não? Ah, Ferrugem, muita doidice, né? Praia Vermelha. Praia Vermelha, show de bola, uma trilha, sim. Trilha. E a Praia da Luz. Do Imbituba. Para allá, Imbituba. Sí. Muy lindo. Estão curtindo bastante, hein? Sí, muy lindo. Muy lindo. Feliz año para todos. Para nós tudo. É tudo família, querida? É tudo família? Todas amigas. Aguante Uruguai! Olha aí! Sí. Uma boa praia para vocês, de muita alegria e saúde. Muchas gracias. Tchau! Muito bom, turma. Bien. Qual é o teu nome? Nombre. Milagros. Aí? Mili. Mili. E ela? Fran. Você? Oh, se afinou. Fala, querida. ¿Qué? Qual é o teu nome? Cande. Candelaria. Cande. Cande, Candelária. O que vocês estão jogando aí, queridas? Que? Al azul. Que é isso? Un juego de cartas. Azul. Un juego de cartas. Como é que joga? Joga aí, joga. Ah, juego. Ah, ok. Ô, Augusto, esse jogo aí é diferente, né? Tem umas coisas diferentes. La ganó. É, roubou o bolo. Ela roubou o bolo, tu? Ela pegou o teu bolo aqui, cara. Ela pegou. Sí, porque tiró la carta más alta. Tiró la carta más alta. Doidice, não? Deixa eu ver, querida. Son de Roma. Ah, Fontana de Trevi. Ah, doidice, não? Parabéns, querida. Boa praia. Tchau. Boa tarde, queridas. Boa tarde. Oi. Boa tarde. Qual é o teu nome? Maria. E ela? Josefina. Josefina? Que nome lindo, né, querida? Vocês são você modelo, hein? Vocês duas? Vocês gostam de foto? De foto? Você gosta de foto? Que? Vocês são da onde? Da Argentina? Sim. Buenos Aires? Sim. E o Messi, vocês acompanharam ou não? O Messi? Ah. Jogador? Sí, los conozco. Sí, sí. Campeão, né, querida? ¿Qué dijo? São tudo campeã, né, querida? E vocês tomaram banho de praia? A água tá muito gelada, o ar. Ah, sí, está muy fría. Muito fria, né? Sí, sí. Mas deu pra aproveitar, né? Sí. Sim. Agora dá um tchau pra câmera. Chao. Ei, a madeirada. Aqui tá toda a família? Família? Sim. Família da Josefina. Qual é o teu nome? María. Maria, tá só na leitura, Maria. Sí, muy buena lectura. Muito bom, né, querida? Mucho bueno. Ainda mais num paraíso desse aqui, né? ¿Qué? Ainda mais num paraíso, né? Pra fazer leitura, né? Ah, sí, un paraíso. Faz muito tempo que vem a Praia do Rosa? Primera vez. Primeira vez? Olha só, querido. E tá gostando? Mucho. Vão vir mais vezes? No, no. Ah, si voy a venir más veces. Y por ahí. Sí, seguro que sí. Graças a Deus. Gracias a ustedes. Guto, os argentinos dominaram a Praia do Rosa. O Pix TV nas praias fica por aqui e nós voltemos logo mais, não é verdade? Um beijo, meus estimadinhos. Vem com o nativinho, não dorme. E o Pix Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pela audiência e até a nossa próxima edição.